Bem-vindo todos e todas no nosso canal aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para um momento de enlevo, de alegria, que é a partilha da história do movimento espírita de Feira de Santana. Nossa, como isso me traz assim uma profunda alegria poder falar, trazer alguns retalhos dessa gloriosa e bela história da disseminação do Espiritismo aqui em Feira de Santana. E hoje nós vamos trazer esse tema: Grupo Espírita Paz dos Sofredores, Espiritismo em Feira de Santana, nossa história. Sim, Paz dos Sofredores é nossa história. Foi o primeiro centro espírita de Feira de Santana. E queremos fazer aqui um destaque: o primeiro centro espírita formalizado. Porque sabemos que nós temos sempre as reuniões domésticas, os grupos domésticos que já funcionavam em nossa cidade. Nos acompanhe aqui na nossa fala, que você vai ver mais adiante e vai entender um pouco dessa linda história do Espírito da Verdade se manifestando aqui em Feira de Santana. Gostaria de aproveitar esse momento para também desejar aos nossos irmãos do Paz dos Sofredores, essa família Paz dos Sofredores, nossa co-irmã, que fizeram aniversário recentemente, dia 17 de maio agora, completando 88 anos. Recebam o nosso abraço. Aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré, essa família Jesus de Nazaré, essa casa aqui nossa, que é co-irmã, os dois velhinhos, como bem falava a nossa querida Luísa Mascarenhas, os dois velhinhos, o Paz dos Sofredores, 88 anos, o Jesus de Nazaré, 82 anos. 82 anos e 86 anos, disseminando luz aqui em nossa cidade. Parabéns, queridos e queridas. Sintam-se abraçados, abraçadas por nós aqui da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Então, nós estivemos lá na casa belíssima, aquele clima maravilhoso, tudo como sempre, muito bem ornamentado, com flores, e partilhamos daquele momento lindo. Aqui vocês veem imagens nossas, lá nas instalações, lá no ambiente do Grupo Espírita Paz dos Sofredores, no dia 17 de maio, próximo passado, quando estávamos proferindo esta palestra sobre o aniversário daquela casa de luz. E aí me veio a intuição de que nós deveríamos registrar esses achados. Nós sabemos que outros palestrantes virão, outras pesquisas virão e que vão complementando. Então, para que não se percam esses pequenos registros, essas nossas visões que tivemos durante a confecção dessa palestra, vamos deixar aqui esse legado, ao mesmo tempo que estamos divulgando, informando, disseminando para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, sobre a origem de uma casa espírita honesta, de um local realmente de paz, de um centro espírita onde existem pessoas verdadeiramente comprometidas com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, passemos ao entendimento de um pouco da história do Espiritismo em Feira a partir do olhar do Grupo Espírita Paz dos Sofredores. Nós vamos adiante entender que em determinados pontos a história do Paz dos Sofredores e a do Jesus de Nazaré, elas que se encontram, existem diversos pontos de intersecção entre um e outro, exatamente porque durante muito tempo aqui em Feira de Santana, eles foram os dois únicos centros espíritas aqui de nossa cidade. E as pessoas que frequentavam Jesus de Nazaré eram basicamente as mesmas que frequentavam o Paz dos Sofredores e vice-versa. Então eram pessoas que às vezes não iam, ficavam mais no Paz dos Sofredores ou mais no Jesus de Nazaré, tinham sempre essas pessoas, mas basicamente eram pessoas amigas, eram pessoas que se conheciam. A Feira de Santana daquela época era uma Feira de Santana rural, uma Feira de Santana rodeada de grandes fazendas, os latifúndios. Nós tínhamos aqui uma vivência de uma típica cidade do interior, era uma cidade pequena. Hoje Feira de Santana é uma metrópole, responde aí por uma população de mais de 1 milhão de habitantes, considerando a sede e todo o seu entorno, os municípios
que fazem aqui as fronteiras e também realizam aqui trocas comerciais e dependem também de Feira de Santana para a sua sobrevivência. Então, irmãos e irmãs, é uma outra realidade hoje. Muitos desses municípios aqui vizinhos têm as suas próprias casas espíritas atualmente, têm a sua vida religiosa, a sua vida espiritual já muito bem delimitada lá nos seus recantos. Mas no passado não era assim. Feira de Santana era uma cidade pequena, agora imagine esses outros municípios, eram menores ainda, vilas, povoados, fazendas, e depois com o tempo é que foram crescendo, foram ganhando autonomia, foram conquistando melhores condições sociais, econômicas, e aí são colocados na condição de cidades. Então é um exercício aqui também que nós precisamos fazer de voltarmos no tempo e imaginarmos todo esse cenário, todas essas questões que nós vamos trazer lá no início do século XX. Como nós conseguimos então trazer essas informações? Como é que foi possível reabilitarmos essas informações? Então, na universidade, nós aqui trouxemos esse slide para que os irmãos possam reconhecer através de um olhar acadêmico, podemos dizer assim. Nós fizemos um projeto de pesquisa, esse projeto visava fazer um levantamento das imagens, do imaginário, das condições de saúde pública, de urbanismo, cultura da cidade de Feira de Santana, a fim de identificarmos uma identidade feirense que deveria aparecer não somente nas construções, não somente nas grandes edificações e nas mudanças em termos de urbanismo, de ocupação do espaço, mas também muito se devia esse nosso percurso a uma busca de pessoas, de personalidades que foram influentes, cada um no seu campo de atuação, e que permitiram a visualização nossa, a partir dessas pessoas, de uma Feira de Santana real, possível, imaginária, uma Feira de Santana que foi construída a partir do legado dessas pessoas. Então, nós tivemos o apoio da FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, para uma bolsa de iniciação científica, e na época nós tivemos um aluno de história, um rapaz excelente, inteligentíssimo, muito dedicado, com ideias próprias. Ele mesmo já veio assim com um projeto já muito bem avançado na sua cabeça, e nós fizemos apenas uma formatação, uma adequação, e tive a honra de ser orientadora de iniciação científica do Chablis Morgado. E no seu trabalho ele fez um estudo sobre as representações religiosas em Feira de Santana, um estudo sobre o espiritismo kardecista no jornal Folha do Norte entre 1940 e 1970. Isso foi ali por volta de 2011. Então, uma coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui para vocês é esse recorte. Nós pegamos 1940 a 1970, que já são aí 30 anos. Mas o que existia antes? Isso é muito importante, porque lá é que estarão as nossas raízes. E aí nós tivemos que ampliar essa pesquisa e vermos o que acontecia em Feira de Santana também um pouquinho antes, para poder entendermos esse cenário dos anos 40 aos anos 70 e entendermos também a realidade atual. Bom, então veja essa imagem está disponível aí na internet, é uma imagem de Feira de Santana. Essa seria a Praça João Pedreira na época. Hoje é um local que podemos dizer assim, né, no coração da cidade, um conjunto de vias, né, ela é cortada por duas grandes avenidas de pistas muito largas, que é a Avenida Getúlio Vargas, no sentido descendente, na direção do centro de abastecimento, e cortada transversalmente pela Avenida Senhor dos Passos. Então, uma praça de grande movimento comercial, grande movimento de carros, ônibus, vendedores ambulantes, pedestres, é assim muito forte, muito agitado. Está ali localizada em frente à prefeitura. E nós temos essa imagem aqui do início do século XX, que dá para a gente perceber
aquele aspecto, as construções, as casas. Mas o que que você está vendo aí? Uma grande feira de gado, carros de bois, cavalos, os animais ali encostados para o descanso, e é um outro cenário. Definitivamente é uma outra Feira de Santana. E é para essa Feira de Santana aí, um pouquinho talvez mais urbanizada, que nós estamos caminhando. Então, nas nossas pesquisas, lá com o Chablic, nós identificamos 30 comunicações nesse jornal, Jornal Folha do Norte, que foi um jornal fundado em 1909, e esse jornal, já falei aqui em outras oportunidades sobre ele, mas a gente precisa ressaltar nesse momento, para poder você que está vendo essa palestra pela primeira vez, entendendo a história do Espiritismo, possa se situar. Ele é o único jornal do Norte e Nordeste que tem tanto tempo de circulação ininterrupto. Então vejam, o Norte e Nordeste brasileiro só tem o jornal Folha do Norte, fundado no início do século XX, 1909, e que permanece até hoje, 2024, em atividade. Então, independente dos vieses ideológicos, políticos e filosóficos que atravessaram as diretorias e os editores desse jornal, mas de qualquer forma, ele foi o olhar possível para a Feira de Santana, desde 1909 até os dias atuais. E lá nós encontramos 30 comunicações, e essas comunicações ligadas ao Espiritismo, elas tinham variados temas, elas abordavam diversas questões, entre elas, no âmbito doutrinário, com incentivo à prática da caridade, temas como reencarnação, anúncios, oferta de ajuda, pedido de ajuda para a construção do Lar do Irmão Velho, e na questão poético-literário, que são as comunicações de Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. Nós vamos falar dele mais uma vez aqui, não com tantos detalhes, que já fizemos em outras palestras, vocês poderão resgatar aí a história do Jesus de Nazaré, e lá nós explicamos com mais detalhes quem foi o Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. Tivemos também uma valiosa ajuda de 4 informantes, e a pesquisa chegou assim num tempo excelente, porque esses 4 informantes, 3 deles já desencarnaram. Então nós só temos um informante que está conosco e que pôde auxiliar também, validando outras informações mais recentes que nós conseguimos. Pois muito bem, em 2016 o Morgado ele segue fazendo agora um estudo mais profundo, dessa vez a nível de mestrado, na Universidade Estadual de Feira de Santana, sob a orientação da professora Elisete Silva, no curso de mestrado em História. E lá, nesse curso, ele vai dar continuidade a essa história do Espiritismo em Feira de Santana, agora com outras abordagens, e ele vai trazer assim informações brilhantes, importantíssimas, que nós usaremos doravante. Então, na nossa fala estão aí mesclados alguns elementos que nós trouxemos de pesquisa pessoal e muita coisa que foi essa riqueza que Chablic Morgado, mais uma vez, trouxe para nós. Então, logo de cara, é preciso a gente enfatizar os nossos resultados para que vocês fiquem cientes do nosso cenário, do que é que nós tínhamos ali na nossa Feira de Santana, início do século XX. Então, as origens da cidade estão muito ligadas a uma questão católica. Existem histórias que narram a respeito da construção de uma capela em homenagem à Senhora Santana, o estabelecimento de uma feira de gado ao redor dessa capela. Tudo isso por quê? Porque Feira de Santana tinha água abundante e os tropeiros que vinham de Goiás e de outros estados paravam aqui para alimentar o gado, descansar o gado beber bastante água para poder eles seguirem viagens para outros locais. Então, com esse movimento de vaqueiros, com esse movimento das tropas, dos tropeiros, eles acabavam acampando, digamos assim, nesse local, e surgiu ali um pequeno comércio, né? Faca, fumo, cordas, coisas assim da época que eram possíveis. E com isso, a criação da capela, e a partir disso, ao redor da capela, começam a surgir os primeiros casebres. Então, esse digamos assim, o que é falado, o que é dito, o que é historiado a respeito da origem da nossa cidade. Então, as raízes são católicas.
Mas a pergunta que surge logo de imediato é: não haviam outros grupos religiosos? Não haviam pessoas dos cultos afro-brasileiros? Onde estão os indígenas? Feira de Santana era terra indígena. Segundo Popino, que é um memorialista que fala a respeito de Feira de Santana nos seus escritos, ele vai dizer que Feira de Santana era terra indígena, dos aimorés, dos paiaiás. Onde é que estavam esses indígenas? Por que foram silenciados? E protestantes? E espíritas? Então ficou ali muito ligado à questão do catolicismo, da origem da cidade. Então, na realidade, a gente só começa a trazer elementos ligados ao espiritismo, e permitam-me aqui dizer por que a gente sempre fala assim, espiritismo kardecista. É uma linguagem mais acadêmica, a linguagem de pesquisa, a linguagem universitária fica muito nesse sentido, né? Porque o kardecismo, isso é ligado a Kardec, e nós que somos espíritas sabemos que não existe um kardecismo, mas é somente efeito de fala mesmo acadêmica. Então, o primeiro centro espírita só vai aparecer muito à frente. Então, as origens de feira, lá no início do final do século XIX, início do século XX, e somente em 1936 que vai surgir o Grupo Espírita Paz dos Sofredores. Depois, 6 anos depois, é que vem o Jesus de Nazaré. Então, nós estamos em Feira de Santana, numa cidade que na época era majoritariamente católica, e devido também às festas populares que começam a surgir, e festas populares muito ligadas à festa da padroeira, Senhora Santana, e consequentemente vai trazer algumas questões ligadas ao sincretismo afro-brasileiro e os conflitos existentes entre a igreja, que não aceitava a presença afro nos seus cultos, nas procissões e em determinados ritos que eram típicos ali do início do século. Imaginem vocês, nesse caldeirão, ser acrescentado também as questões ligadas ao protestantismo, ao espiritismo e outras religiões. Então, Feira de Santana foi palco de conflitos religiosos, campo religioso feirense, assim, muito mostrando, trazendo para nós essa questão dos atritos e da intolerância religiosa. Importante aqui a gente registrar que o Centro Espírita Jesus de Nazaré, fundado em 1942, ele vai propiciar também o início de algumas pessoas que começam a se aproximar da doutrina, é isso que eu estou querendo dizer. Algumas pessoas que, devido a problemas mediúnicos, questões ligadas a uma mediunidade ainda descontrolada, começam a se aproximar do centro, mesmo com esses conflitos. Mas a medicina da época não tinha respostas. Até hoje não tem, né? Mas na época era pior ainda, a coisa era mais complicada. Pessoas com suas curiosidades, ou então pessoas que eram autodidatas, que liam, que entendiam de, por exemplo, mentalismo. Existe uma forte conexão do Jesus de Nazaré com a comunhão do pensamento, com o esoterismo. Muita gente também era Rosa Cruz. Então, nessa aproximação, acabam vindo outras pessoas que vão se agregando e vão vendo similaridade de ideias entre a doutrina espírita e essas outras filosofias e religiões, enfim. E é nesse contexto que vai aparecer esse jovem que vocês estão vendo aí na tela, que é o Divaldo Pereira Franco. Então, foi no Jesus de Nazaré, ainda no início ali do século XX, que vai aparecer esse jovem. Ele vai iniciar a sua caminhada mediúnica lá no Centro Espírita Jesus de Nazaré, que antes era localizado no centro da cidade, na Rua Intendente Rui, e foi nessa época que o jovem Divaldo Franco frequentou. Anos depois, muda-se para Barão de Cotegipe, e anos depois, a sede própria na Rua Leonídio Rocha. Pois muito bem. Como vivia então a Feira de Santana, como eu falei ao início, naqueles anos 20?
Naqueles anos 10, naqueles anos 30, antes de se estabelecer definitivamente o Grupo Espírita Paz dos Sofredores em 1936. Ora, o Jesus de Nazaré só vai aparecer em 1942, 6 anos depois. Então, em 1936, quando surge o Paz dos Sofredores, já é um grande ganho para a cidade. Mas o que é que tinha antes? Vamos ver? Um estudo realizado por Lúcia Loureiro, publicado em 1994, assinala 2 fatos importantes. Primeiro, a presença de um periódico espírita que circulava aqui em Feira de Santana, e alguns exemplares que foram estudados de outubro de 1926 sobre esse periódico, ele chamava-se Caminho da Luz. Ele era editado pelo jornalista João Varela e era editado quinzenalmente em Feira de Santana. Isso pra gente, essa notícia de Lúcia Loureiro, é um grande impacto para nós, é uma grande revelação, porque nós não temos notícias desse João Varela, não temos notícias da produção desse material aqui em Feira de Santana, mesmo porque quando se estabelece o Centro Espírita Jesus de Nazaré, notadamente lá em 1950, que é quando nós vamos chegar a uma situação de um grande contingente de frequentadores no Jesus de Nazaré, um grande contingente também no Paz dos Sofredores, que é assim meio que o auge desses 2 centros, nós não vamos encontrar nenhuma referência a João Varela e muito menos a esse periódico A Caminho da Luz. Mas vale a pena a gente frisar aqui que uma outra pesquisadora, Lúcia Loureiro, encontrou indícios, encontrou fontes que mostram que nós vamos ter, na história de Feira de Santana, a existência de um jornal quinzenal. Imagine, uma Feira de Santana agrícola, de população, podemos dizer, praticamente analfabeta. O grupo letrado que tinha era a elite letrada, era um grupo muito restrito, a maior parte da população, vaqueiros, lavadeiras, passadeiras, empregadas domésticas, pessoas que trabalhavam na roça, essas não tinham cultura letrada. E, no entanto, circulou aqui em Feira de Santana esse jornal. Um segundo fato, me acompanhem agora no slide, é a atuação de adeptos espíritas em momento anterior à fundação do Grupo Espírita Paz dos Sofredores. E esse recorte de Lúcia Loureiro. Vejam bem, em Feira de Santana, onde o movimento espírita continua atuante, colaboram nos trabalhos doutrinários Dr. Gabriel Gomes Pereira, Coronel Abdon Alves de Abreu, político e homem de grande valor, e João José de Abreu. Esse é o recorte que Lúcia traz desse jornal Caminho da Luz. Então vejam que é feita aqui uma referência muito importante. A imagem que eu trago aqui é somente uma arte ilustrativa, não tem nada a ver com a questão histórica que está aqui levantada, mas nos chama atenção porque fala-se de um movimento espírita contínuo, atuante, um movimento espírita muito forte e que existiam trabalhos doutrinários, ou seja, a doutrina espírita estava sendo disseminada através de palestras, através de reuniões doutrinárias. E quem realizava essas palestras? Quem organizava essas doutrinárias? O doutor Gabriel Gomes Pereira, o coronel Abdon Alves de Abreu, político e homem de grande valor, que é o chamado Intendente Abdon, que em Feira de Santana durante muito tempo ainda a cidade não era reconhecida como cidade, foi vila de Senhora Santana, enfim. Então nós tínhamos os intendentes, Intendente Rua, Intendente Freire e Intendente Abdon. Pois muito bem, o Intendente Abdon ele fazia parte do grupo das pessoas que disseminavam doutrinariamente a doutrina espírita em Feira de Santana. Olha que achado espetacular. E também o João José de Abreu. Nenhum desses 3 personagens, nenhuma dessas 3 pessoas, nós conseguimos encontrar indícios fora dessa citação da Lúcia Loureiro e muito menos eles adentrando os anos 40 e 50 mais à frente. Então, estamos aí ainda fazendo levantamentos, fazendo pesquisas para tentar identificar quem são essas pessoas, afinal. Como, então,
essas doutrinárias eram feitas. Como então essas reuniões eram realizadas em Feira de Santana? Que movimento espírita vibrante era esse que Lúcia Loureiro trouxe para nós e que o jornal Caminho da Luz se reporta? Vamos ver então? Era um movimento típico das residências, ou seja, as reuniões aconteciam nas casas, como podemos falar, nas casas de família, nos grupos familiares, da mesma forma que aconteceu com Kardec lá em Paris, da mesma forma que Teles de Menezes reunia na sua casa grupo familiar, é a mesma coisa. Aqui em Feira de Santana não existiam centros espíritas, então as reuniões aconteciam nas casas das pessoas, nas residências. E nessas residências os destaques são dados a João Varela, a Gabriel Gomes, a Abdon Alves de Abreu, a João José de Abreu, que eram as pessoas que vão aparecer na Feira de Santana dessa época. E essas pessoas silenciadas. Por que essas pessoas que estavam ali na raiz, na origem do movimento, eles não aparecem depois dando seguimento à Feira de Santana? Então, essa Feira de Santana que você vê aqui nesse slide, essa imagem de uma Feira de Santana antiga, já tinha nessas casinhas, lá nos cômodos, à noite, na sala, as pessoas se reunindo e o Espírito da Verdade trazendo as suas comunicações. Vamos então para uma outra fonte importante de pesquisa, que é o jornal Interação, que durante muitos anos foi editado aqui em Feira de Santana, já agora recentemente, anos 80, anos 90, pela nossa querida, hoje já no mundo espiritual, Helena Conserva, que pedimos a Deus iluminação para ela. Vejam o que nós encontramos no jornal Interação. Por volta do ano 1935, um grupo de abnegados reunia-se mensalmente na residência do senhor Anísio Cotó. O apelido era Anísio Cotó, mas o nome dele era Anísio Alves da Paixão. E Dona Maria Bárbara, sua esposa, que era médium. O casal hospedava o senhor José Pataro dos Santos, que vinha à Feira de Santana com missão única de desbravamento espiritual. Vejam só, irmãos, o senhor José Pataro, ele residia em Salvador e ele vinha à Feira de Santana, como está dito aqui, com uma certa regularidade, ficava hospedado na casa de Anísio Cotó e de Dona Maria para realizar as reuniões. Então vejam que determinação, que força desse homem. Feira de Santana na época, para Salvador, a viagem era uma viagem muito complicada, era uma viagem de horas, porque era de trem. Então, como se fazia essa viagem naquela época com uma certa dificuldade para vir à Feira de Santana disseminar o Espiritismo? Se fazia isso por amor, por certeza de que está a serviço do Espírito da Verdade. Então, o senhor Pataro, ele não se intimidava, pegava um trem em Salvador, viajava 4, 5 horas para chegar em Feira de Santana, e o trem chocalhando, e o trem tinha problema, mas ele vinha assim mesmo, estava aqui conosco. Hoje, de 20 em 20 minutos, saem ônibus, fora outros veículos, em direção a Salvador, uma viagem tranquila, pista dupla, 1h20, 1h30. E naquela época, enfrentando todas as dificuldades, lá estava o senhor Pataro fazendo esse trabalho de abnegados. Quando havia reunião à noite, com a presença de convidados, a médium Maria de Anísio, que é Dona Maria Bárbara, incorporava espíritos necessitados e ou obsessores dos presentes. Sim, a reunião era uma reunião de desobsessão. Eu presumo que o senhor Pataro deveria ler o Evangelho, fazer algum comentário. Então, ele, como dirigente da reunião, ele deveria ter uma certa ascendência em termos de leitura e comentário do Evangelho. E a Dona Maria, como médium, recebia espíritos e também os obsessores das pessoas que estavam doentes e precisando de socorro. E essas pessoas recebiam orientação espiritual do senhor José Pataro. Então,
naturalmente os guias se manifestavam, naturalmente haviam conselhos dos anjos da guarda, dos espíritos familiares ali presentes, e o senhor Pataro transmitia para as pessoas. Além disso, também havia um receituário de medicamentos. Então, a Dona Maria, uma médium pelo visto espetacular, porque além de fazer o trabalho de desobsessão, ela recebia também os mensageiros, os trabalhadores da seara, e também ainda havia o receituário mediúnico. A leitura de livros da codificação era feita durante as reuniões e recomendava-se a todos o estudo da doutrina espírita. Então vejam que mesmo no início, mesmo lá por volta do ano de 1935, o compromisso com o estudo da doutrina estava ali presente. Gente, espiritismo sem estudo não existe. Espiritismo é estudo e transformação moral e estudo. Então, essas pessoas lá em 1935 já estavam comprometidas. Seus destinos já estavam, digamos, em suas mãos. Elas já estavam cientes da lei de causa e efeito, da pluralidade da vida aqui na Terra, do compromisso de quem reencarna aqui na Terra, porque todos nós que reencarnamos aqui na Terra temos um débito com a lei de Deus. Isso nos alertou muito nosso companheiro Edílio na reunião de sexta-feira, dia 17 de maio. Então nós temos um compromisso no nosso aprimoramento, é o nosso autorresgate. Que se você não fizer isso, se eu não fizer, isso não vai acontecer, porque Deus não violenta ninguém. Então essas pessoas já estavam recebendo ali o melhor, o puro, o mais são, o mais correto e honesto ensinamento da doutrina espírita. Em 1935, em Feira de Santana, em meio às fazendas, aos currais, às grandes feiras livres que sempre existiram aqui em nossa cidade. E o Espírito da Verdade não falhou. Ele veio e, através do senhor José Pataro, ele trouxe as informações devidas. Olha, o caminho de volta ao Pai é esse aqui. Sigam, compenetrem-se disso. Como dizia João Batista e o próprio Cristo. Arrependam-se, mudem de rumo e sigam. Então, o eixo dos trabalhos, como vocês estão vendo aqui no slide, eram as sessões mediúnicas, com enfoque nas práticas desobsessivas e no receituário mediúnico. Então, era um trabalho assim de um imenso, de um gigantesco valor. E o senhor José Pataro dos Santos, que vocês estão vendo aí na figura, é essa imagem, que consta inclusive lá na galeria do Paz dos Sofredores. Ele é um dos responsáveis pela introdução do Espiritismo aqui em Feira de Santana. Filho de imigrantes italianos, e estava totalmente comprometido com a disseminação da doutrina espírita aqui em Feira de Santana. Então, nosso reconhecimento e agradecimento ao senhor José Pataro. Mas ele não ficou só. A espiritualidade maravilhosa encaminha também outros que vão se sensibilizando, que vão reconhecendo, que vão tendo em si mesmos ou nos seus familiares a prova inconteste da ação espiritual em suas vidas. É quando vem a figura do senhor José Pereira Mascarenhas. O senhor José Pereira Mascarenhas, então, ele vai aderir ao grupo, ainda lá na casa do senhor Anísio Cotó e de Dona Maria. Ele vai fortalecer bastante esse movimento que estava iniciado ali, das reuniões de desobsessão, do receituário, da leitura do Evangelho, do compromisso com o estudo, e veio, assim, trazendo um reforço importante, que é preciso que a gente enfatize isso, que é a questão financeira. O senhor José Pereira Mascarenhas, ele era comerciante aqui na nossa cidade, e nesse comércio, óbvio, né, o comerciante sempre ele tem ideias, como é que eu posso melhorar o comércio, como é que eu posso levar minha mercadoria mais adiante. E ele levou esse expertise para o ambiente espírita, né, como é que a gente pode melhorar, como é que nós podemos avançar.
Então, a ideia de se fundar um centro espírita já existia, mas um grupo sem recursos. Como nós falamos, numa cidade que a maioria das pessoas analfabetas, ligadas ao campo, sim, tinha a elite, letrada, claro que sim. Mas ele vem para trazer um aporte financeiro que era fundamental. E aí, primeira coisa que eles fazem é fundar, então, o Grupo Espírita Paz dos Sofredores, em 17 de maio de 1936, na residência dele, então, é fundado, é estabelecido. O senhor José Pereira Mascarenhas estabelece na casa dele esse momento de fundação, situado na rua Desembargador Filinto Bastos. E nessa sessão de inauguração do Grupo Espírita, que foi realizado na casa do senhor José Mascarenhas, houve uma comunicação muito importante. Uma das senhoras, que era médium, a senhora Petronília da Silva, ela, além de médium, frequentadora da casa, ela era também analfabeta. E durante o seu desdobramento mediúnico, ela visualiza uma faixa, e nessa faixa tem um letreiro. Então, naturalmente, ela avisa o senhor Pataro, ela avisa o senhor José Mascarenhas, dizendo: olha, eu estou vendo aqui uma espécie de uma faixa, talvez ela não tenha usado nessa expressão, uma faixa, mas eu estou vendo aqui que tem alguma coisa escrita ali, estão me mostrando. Aí eu imagino aqui comigo, né? Os espíritos bons, os espíritos amigos, responsáveis pela fundação do Par de Sofredores, segurando essa faixa e falando para ela: olhe para aqui. E aí, quando ela vê, ela disse: tem alguma coisa escrita, mas eu não consigo ler porque eu sou analfabeta. Então foi passado para ela papel e lápis, e ela, com muito esforço, ela foi copiando, como uma criancinha de 4, 5 anos que está sendo alfabetizada, e aí ela vai desenhando, fazendo aquelas garatujas que imitavam aquelas letras que ela olhava no letreiro e tentava transcrever para o papel. Vejam que trabalho belíssimo. Com muito esforço ela vai fazendo isso. E aí, quando ela termina, senhor José Pataro, então, vai ler, senhor Mascarenhas vão ler, que está escrito Paz dos Sofredores. Então essa é uma história de uma beleza extraordinária, porque mostra realmente essa intervenção da espiritualidade. Porque não pegou um médium alfabetizado? Por que não intuiu no senhor Mascarenhas? Por que não intuiu no senhor Pataro? Então são as provas para a nossa humildade. São aquelas provas que chegam para nós. A mensagem, o nome do grupo veio por alguém, uma pessoa simples, analfabeta e com esforço fazendo o desenho das letras. Isso é extraordinário, isso é emocionante. Então, gente, está aí, né? O nome do centro chegando com todo esse aporte espiritual. O interessante que Morgado, na sua pesquisa, já em 2016, ele vai trazer um fato bem intrigante, que é o seguinte: existe uma semelhança do nome do centro, Paz dos Sofredores, com uma outra instituição, com um outro centro espírita fundado anteriormente por José Pataro em Salvador. Ele fundou esse outro centro em fevereiro de 1922 e o nome do centro é Grupo Espírita União dos Sofredores. Nós não conseguimos localizar esse centro. Entramos nos registros da Federação Espírita do Estado da Bahia e não localizamos. Acredito que é possível, com o tempo, o nome ter sido adequado. Como, por exemplo, aqui em Feira de Santana, durante muitos anos, nós tivemos um centro chamado União Espírita Feirense. Esse nome ele foi abolido, ele foi adaptado pelos seus frequentadores, pela direção, e de alguns anos para cá, acredito que tem mais de 15 anos isso, ele passou a se chamar Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Então, se alguém na história for futuramente, através de fontes, procurar, eu encontrei que Feira de Santana tinha um centro União Espírita Feirense, mas depois ele desaparece, será que ele foi fechado? Não, o nome é que mudou. Então,
Isso pode ter acontecido aqui também. O nome Grupo Espírita União dos Sofredores ter sido trocado por algum motivo, não sei qual seria, e não aparece nos registros da FEB. Nessa imagem aqui vocês estão vendo uma foto da fachada do Centro Espírita Paz dos Sofredores, uma fachada que perdurou aí durante muitos anos e foi tirada em um dos aniversários da casa. Posteriormente à fundação, então vocês vejam, né, em 35 começam as reuniões na casa do senhor Anísio Cotó, em 36 na casa do senhor Mascarenhas começam então, foi a fundação, começam as reuniões, agora com fundação, com o nome, né, Grupo Espírita Paz dos Sofredores, e por volta desse mesmo ano o senhor José Mascarenhas ele vai doar o terreno na Rua Castro Alves, número 1298, onde até hoje funciona o Grupo Espírita Paz dos Sofredores. A construção, gente, foi toda feita em regime de mutirão, foi toda feita com amorosidade, cada um doando o que podia. Naquela época, as condições, como nós vimos, muito difíceis. Então, eles gastaram 1 ano para construir o centro. Então, um dava um pouquinho de tijolos, outro dava meio saco de cimento, o outro oferecia seus serviços de pedreiro. Então, foi nesse mutirão, vejam como o Espiritismo em Feira de Santana nasce, belíssimo, união de todos para se construir uma casa onde se pudesse ter a legitimidade da reunião espírita. É preciso enfatizar que nesse período o Código Penal brasileiro criminalizava a prática do espiritismo. Era colocado junto como prática de feitiçaria, magia, sortilégios, e a pena para quem praticasse o espiritismo estava prevista de 1 a 6 meses de prisão. E mesmo assim, essas pessoas, colocando o amor do Cristo acima de qualquer coisa, a fidelidade ao Espírito da Verdade acima de qualquer coisa, seguiram adiante. E aqui está, eu trago aqui para que vocês possam ver um trechinho da ata de fundação. E aí eu vou pedir licença para ler os nomes nessa forma de homenagem a cada um deles. Senhor José Pereira Mascarenhas e Amanda Cerqueira Mascarenhas, sua esposa. Maria Augusta Mascarenhas e esposo Odilon Mascarenhas, Lolô. Anísio Alves da Paixão, Anísio Cotó e sua esposa Maria Bárbara, médium. Seu Deraldo Alcântara e Dona Adalgisa, Dona Ziza, sua esposa. Senhor Aniceto Machado, Quintino Almeida, Dona Ana, sua esposa. Senhor Manuel Matias, João Oliveira, Idelbrando Ramos, Jorge Cerqueira, Petronília da Silva, Petu, Ama Vívia Santos, Maria Anunciação, Lucrécio Oliveira, Hilda Pereira Franco, Manuel da Costa Ferreira e Augusta Correia. 22 pessoas. Expressiva presença feminina. De 22 pessoas, 10 foram mulheres. 10 mulheres assinam a ata de fundação. Então isso mostra que naquela época, mesmo com toda a desigualdade, nessa época mulheres não votavam, mulheres não eram alfabetizadas, mulheres não estavam nas universidades, mulheres não assinavam nada a não ser os seus maridos que assinavam os seus pais. E essas mulheres assinaram a ata de fundação do primeiro Centro Espírita de Feira de Santana. Então vejam o nosso DNA a partir do Paz dos Sofredores. É muita beleza. Algo que deve ter chamado a atenção de vocês, a presença da senhora Hilda Pereira Franco. Quem é ela? O sobrenome muito familiar, Pereira Franco. Ela, irmã do Divaldo Pereira Franco. É ela que está presente também na fundação do Paz dos Sofredores. Aqui nessa imagem vocês estão vendo fotografias e desenhos que foram feitos do casal Adalgisa, Dona Ziza e seu Deraldo Alcântara. Durante muitos anos eles foram vizinhos à sede do Paz dos Sofredores. Com a sua morte, o casarão, sinal belíssimo, foi vendido, foi demolido. Hoje é um prédio comercial que lá funciona. Então, irmãos e irmãs,
nós vamos ver que mais à frente, nesse grupo espírita, assim como no Jesus de Nazaré, nós vamos ter a presença do Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. Ele chega em Feira de Santana alguns anos depois. O grupo espírita A Paz dos Sofredores é fundado em 1936 e por volta dos anos 50 chega a Feira de Santana aquele vibrante, inteligentíssimo e dedicado espírita e promotor público, Dr. Oswaldo Pinheiro Riquião. E é ele que nas reuniões doutrinárias lá daquela casa vai trazer para todos a sua formação em termos de espiritualidade. Dr. Riquião, ele vai frequentar o grupo espírita Paz dos Sofredores simultaneamente à frequência ao Jesus de Nazaré. Então, nessa imagem aí, eu estou repetindo a imagem do centro e a figura do seu Deraldo, para mostrar a identidade, a ligação dele, a amizade profunda que ele tinha. Primeiro, com seu Deraldo e Dona Ziza, que eram amigos, assim, de conversar até altas horas da noite, depois do culto que se realizava na casa de seu Deraldo, às sextas-feiras. O Dr. Riquião não falhava, ia sempre com a família, e depois tinha aquele farto café regional, imagina a delícia desse café. E durante o culto, o Dr. Riquião lia, comentava o Evangelho, palestrava para as pessoas ali presentes, que estavam ali, e que acabou depois se convertendo na reunião doutrinária daquela casa. Então, o Dr. Riquião, ele vai partilhar os seus conhecimentos entre os dois irmãos, o Grupo Espírita Paz dos Sofredores e o Centro Espírita Jesus de Nazaré. No Paz dos Sofredores, a reunião sexta-feira. No Jesus de Nazaré, quarta-feira. Então, o Dr. Riquião vai ser responsável pela formação de espíritas em Feira de Santana. É ele que vai trazer para nós, aqui de Feira de Santana, as figuras conectadas e imbricadas nos seus saberes, nas suas obras espetaculares. Kardec, Rustem e Ubaldi. O seu discurso é único nas duas casas. Ele, formando novos espíritas, diante de uma Feira de Santana praticamente semi-analfabeta, de complicado momento de difusão do livro espírita, porque nessa época as tiragens eram baixas, o livro espírita era caro, era inacessível ainda. Hoje nós temos livros PDF, programas de intercâmbio de livros, bibliotecas espíritas, sebos de livros espíritas, mas nessa época não, o livro era difícil. Dr. Riquião, então, se preparava para as palestras e se dirigia para a tribuna dentro dessa trajetória doutrinária, como vocês estão vendo aí no slide. Baseado no Novo Testamento, começa com Kardec, Rustem, depois ele passa a estudar Pietro Baldi, com quem ele vai manter uma ativa correspondência, vai escrever inclusive livros falando sobre o Baldi, e a tônica das palavras, das palestras, da formação que Riquião vai legar àquela geração de espíritas dos anos 50 e até ali por volta de 1965, meados dos anos 60, está focada no pensamento de Kardec, de Rustem e de Ubaldi. Tudo sob o teto maior do Novo Testamento. Então, essas duas casas que são irmãs, elas vão continuar juntas durante muito tempo, compartilhando frequentadores, compartilhando também palestrantes. Então, um intercâmbio belíssimo que acontece entre esses dois centros, que vão ser durante muitos anos o sustentáculo do espiritismo em Feira de Santana. A partir dessas duas casas vão surgindo outras casas, a cidade vai crescendo, vai se urbanizando, vai se industrializando e, consequentemente, centros espíritas começam a ser fundados nos bairros, nos locais mais distantes, nos distritos. E hoje Feira de Santana é essa cidade de 600 mil habitantes com cerca de 45 centros espíritas. Mas onde tudo começou? No Paz dos Sofredores. Posteriormente, o Centro Espírita Jesus de Nazaré. Durante anos, foram casas responsáveis pela formação de novos espíritas, pela difusão do pensamento de Kardec,
pela prática da caridade, pela exemplificação do amor ao próximo. Então, queridos irmãos e irmãs, finalizamos aqui a nossa fala, agradecendo ao Espírito da Verdade que resplandeceu aqui entre nós, aqui no Nordeste brasileiro, na região do semiárido, aqui na Caatinga, nessas terras lindas sertanejas. A voz do Espírito da Verdade ressoou entre nós e permanece até hoje, a quem nós agradecemos de todo o nosso coração. Parabéns, Grupo Espírita Paz dos Sofredores. Parabéns, queridos irmãos e irmãs do Paz dos Sofredores. Aqui, da nossa casa, da nossa família Jesus de Nazaré, essa pequena homenagem em forma dessa fala, dessa palestra, para ficar esse registro que vai se espalhar por todo o Brasil, por todo o planeta, com um pouco da linda história que vocês construíram, que ajudaram a construir, que é o Espiritismo em Feira de Santana. Abraço fraterno e continuemos de mãos dadas rumo ao Cristo. Muita paz.